Eu tenho apenas uma pergunta. Farmácia dá lucro? Hoje, finalmente, você terá a resposta. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferja no YouTube. Eu sou Viviane e está começando mais um É de Farmácia, hoje para falar sobre lucratividade. Será que farmácia dá lucro mesmo, gente? A gente vai responder no vídeo de hoje. Mas antes, inscreva-se, ative as notificações e siga o perfil da Ascoferja no Spotify. Muita gente acha que farmácia é um negócio altamente lucrativo, mas será mesmo? Vamos falar sobre lucratividade com o Kadri Awad, diretor do Instituto Bula. Kadri, bem-vindo novamente ao É de Farmácia. Muito obrigada pela sua presença. Que prazer enorme, Viviane, estar aqui hoje em mais um bate-papo e com um assunto que todo mundo gosta de falar, que é lucratividade. Então, eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ter conexão com o nosso público. E olha, você está num cenário diferente, Kadri. Conta Você pra gente viu? rapidinho que cenário é esse que tem aí atrás? Essa é nossa farmácia modelo aqui do Instituto Bula, é nossa farmácia estúdio. Então, não é cenário digital, viu, pessoal? Fique tranquilo, aqui tudo é de verdade, viu? Nós inauguramos recentemente a primeira farmácia estúdio do país, usada para fazer treinamentos de gestão e também de vendas para vendedores de farmácias. Muito bacana isso, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Acho que vai ser muito Obrigado. bacana fazer treinamento, tipo, simulando, né, tudo que acontece na farmácia. E aí, Kadri, vamos aqui para o nosso tema, esse tema lucratividade, que é um tema que tem aquele... Todo mundo acha que farmácia dá muito dinheiro. Até porque existem mais de 90 mil farmácias no Brasil. E a gente não tem, pessoal, o número exato, né? O Conselho Federal de Farmácia tem um número, a Close-Up tem um número, a Sociedade Brasileira de Varejo tem outro número, mas o fato é, a gente já passou dos 90 mil, a gente tem muita farmácia e fica parecendo que farmácia é um negócio que dá muito dinheiro, que dá muito lucro, que é só abrir uma farmácia e que você vai ficar rico. A gente vai falar sobre isso aqui hoje no programa. Kadri, eu quero ouvir você. Farmácia é um negócio altamente lucrativo? Dá muito dinheiro ou isso é mito, Kadri? Viviane, se a gente pegar a relação dos principais segmentos de varejo que nós temos no país, vamos dividir aqui pelo segmento de imóveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Vamos pegar aqui postos de combustíveis, vamos pegar também o segmento de restaurantes, de lojas de confecções. Vamos pegar aqui também o segmento de supermercados, tá? Então eu acho que conseguiu congregar aqui os principais segmentos de varejo que nós conhecemos no Brasil. Não resta dúvida que a farmácia, dentre todos esses que eu citei, está entre os negócios de varejo que mais lucratividade apresentam. Inclusive, eu tenho até um estudo que eu apresentei recentemente, numa live minha, exatamente elencando a lucratividade média que cada um desses segmentos do varejo apresentam. Agora, não é esse lucro todo aí que as pessoas estão dizendo. Então, o que que acontece? Historicamente, muita gente até brinca. Supermercado e farmácia é o melhor segmento que tem, porque ninguém fica sem medicamento e ninguém fica sem alimento, né? Mas é um equívoco achar que, por isso, esses segmentos são de alta lucratividade, como que se imagina. Por que que não é? Porque você acabou de mostrar aí um estudo que mostra que tem muito estabelecimento. Muito estabelecimento aumenta a concorrência, e concorrência alta acaba fazendo com que a lucratividade seja menor. Não, com certeza. E tem um ponto importante também, que é você disse bem, né? Todo mundo precisa comprar medicamento. Isso faz do varejo um setor resiliente. A gente viu isso na crise, né, que veio com a pandemia. Ok, mas isso não significa que seja fácil fazer a gestão de uma farmácia. Inclusive, não é. Tem uma série aqui no canal, vou colocar o link na descrição, sobre como abrir uma farmácia. Você vai ver que é um negócio altamente complexo. E se você não souber fazer a gestão disso, na verdade, você vai ficar no negativo todo mês, né, Kadri? E aí, É isso aí. tecnicamente falando, Kadri,
qual é a margem média de lucratividade de uma farmácia independente? Eu quero falar primeiro do independente para depois falar da rede. Quanto que uma Perfeito. farmácia independente tem, em média, de lucratividade no negócio? Perfeito. O lucro final, Viviane, entre 6 a 12% aproximadamente, tá? 6 a 12%. Podendo até chegar, dependendo da região que a farmácia estiver, ali nos 15%, mas eu posso dizer seguramente entre 6 e 12% aproximadamente. Entre 6 e 12, você que é um especialista, você acha que é uma boa margem? É um bom É uma boa percentual? margem, você vai ver que entre todos os segmentos de varejo é ainda um segmento que apresenta uma lucratividade maior do que supermercados, do que restaurantes, do que postos de combustíveis e e outros estabelecimentos. E a rede? A rede, ela tá mais para cima ou mais para baixo nessa Se média? pegarmos as grandes redes da Abrafarma, algo em torno de 2 a 4%, Viviane, Nossa, que é uma muito coisa que baixo. deixa muitas pessoas surpresas, né? Porque todo mundo liga a grande rede a um negócio altamente eficiente. Claro, e a eficiência não está ligada ao tamanho da lucratividade que ela gera, mas a gente tem que lembrar que quando a gente pega as 30 maiores redes de farmácia do país, as 30 grandes redes da Abrafarma, nós estamos falando de redes que têm custo logístico muito alto. Ela tem um custo de loja muito alto, Viviane. Então é um negócio de baixa lucratividade e isso é o que justifica eles precisarem ter muita escala, muito volume, ter que abrir muitos PDVs para justificar uma lucratividade menor. Essa margem é a mesma nas redes associativistas, por exemplo, da Febrafar, também está em Não, torno de quando a 2 a gente pega as, 4? as redes associativistas, tá? Seja qualquer uma das principais federações que nós temos, Viviane, é parecido com a lucratividade da farmácia independente, não muda muito, não. Só que a gente vai ter aqui um ligeiro viés que na farmácia associativista a gente vai ter um lucro final aí que pode alcançar a casa aí de 8 a 12% em média, tá? Mas é muito parecido ali com o lucro das farmácias independentes. Entendi. E aí, Cadre, bom, já falamos um pouquinho das margens. Eu quero te perguntar o seguinte, vou tentar ser bem objetiva na minha pergunta. O que faz uma farmácia ter mais ou menos lucratividade? Eu acho que existem condições, fatores que contribuem para isso, para ela ser mais lucrativa ou ela para ser menos lucrativa. Queria que você destacasse para a gente pelo menos os principais. Bom, Viviane, vamos lá. É muito importante todos entender que existem três variáveis que impactam no tamanho do lucro de uma farmácia. A primeira variável é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, a capacidade de negociação, o poder de negociação, poder de barganha, o volume de compras de uma farmácia, ele pode influenciar, nessas condições comerciais que uma farmácia ela consegue no dia a dia. Mas outra coisa também impacta nesse CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o mix de produtos e o perfil de vendas dessa farmácia. Então, o que que acontece? Boa parte das despesas que do custo que uma farmácia assume, ele está na reposição da mercadoria vendida ali nas prateleiras. Essa é uma das principais variáveis que impacta no tamanho do lucro de uma farmácia. Então, essa aqui é a primeira. A segunda, Viviane, são as despesas. As despesas operacionais fixas e variáveis que uma farmácia tem ali na sua operação. Então, uma gestão eficiente de custos, uma gestão baseada, né, em realmente em manter o peso das despesas no menor patamar possível em relação ao faturamento, também seguramente vai determinar o tamanho do lucro de uma farmácia. E tem uma terceira variável que eu não poderia deixar de citar aqui, que são os descontos praticados na venda. Então a gente sabe que a precificação, a gente falou aqui já muitas vezes, né, nas nossas entrevistas a respeito de como fazer uma precificação inteligente, estratégica para a farmácia. Ela também, uma precificação muito bem feita, uma estratégia de precificação muito elaborada, Viviane, seguramente será uma variável, um fator que pode determinar um lucro maior ou menor dentro de uma farmácia. Bom, então tem que saber comprar
primeira coisa, tem que saber cortar despesas e precisa saber também precificar corretamente o produto. Não adianta ficar baixando para ficar igual à concorrência, porque o que vai balizar o preço não é só o preço praticado pela concorrência. Outras coisas Ainda determinam, a gente tem mais vídeo. Pode falar, Ainda Kadri, ainda mais no mais. mercado que a gente tem aí essa chamada guerra de preços, né? A guerra de preços que acontece de uma forma muito intensa, principalmente em mercados de alta competitividade para a farmácia, e que a gente sabe que tem sido uma das principais razões de muitas farmácias sucumbirem diante desse mercado cada vez mais competitivo. Você falou em mix, né, em sortimento. Tem um estudo da Close-Up que já mostrou que quanto maior o mix de produtos, do sortimento, maior a venda. Mas esse mix variado, ele impacta também na lucratividade, porque, Kadri, assim, eu não tenho farmácia, não sou dona de farmácia, mas assim, uma coisa é o quanto a farmácia vende. Ela tem um mix sortido, ok, ela vai vender mais, mas vender mais significa lucrar mais? Às vezes não, né? Não tem isso, assim, essa... Aliás, absolutamente não. Eu sempre falo que muito zero depois da vírgula pode não significar nada, dependendo do resultado que você apura. Viviane, até interessante, hoje, às 2 horas da tarde, eu atendi um cliente aqui na empresa que está exatamente com um problema de alto faturamento, mas não vê resultado. Uma farmácia que, para você ter uma ideia, é uma farmácia independente, que vende 1.287.000 reais por mês. Essa é a venda média dela por mês. Esse cliente contratou agora consultoria conosco recentemente e é um cliente que não vem apurando lucratividade nos últimos meses, mesmo com a farmácia vendendo 1.287.000. Para você ter uma noção, ele chegou aqui ainda acreditando que o problema dele é faturamento, acreditando que ele precisa aumentar vendas para poder ter lucro na farmácia dele. E isso não é verdade. A gente precisa analisar, começamos esse trabalho agora, e um dos trabalhos, Viviane, será inclusive uma análise de mix de produtos. Eu preciso começar a entender o mix de produtos que ele trabalha hoje. E você tocou num assunto aqui que realmente, tanto a Close-Up quanto a Equivia, ela mostra estudos que correlacionam o nível de sortimento de uma farmácia ao faturamento. Isso é fato. Elas dividem a farmácia em nível de sortimento muito baixo, em nível de sortimento baixo, nível de sortimento médio, alto e muito alto, ou muito amplo. E só para você ter uma ideia, 80% das 30 grandes redes da Abrafarma apresentam nível de sortimento que a gente considera amplo e muito amplo, enquanto 78% das farmácias de pequeno porte apresentam sortimento ditos muito baixo e baixo. Olha só para você ver. Então, isso já explica, inclusive, a diferença de faturamento que existe hoje entre farmácias do setor independente e farmácias hoje das grandes redes. Mas é aquela história. Aqui a gente está falando de faturamento. E a gente sabe que nós não podemos olhar faturamento, nós precisamos olhar a lucratividade. Então, o que que acontece? Um mix de produtos, ele precisa ser pensado para que a gente possa aumentar a quantidade de produtos de alta rentabilidade na nossa venda, em detrimento de produtos de baixa rentabilidade. É o que nós chamamos, na gestão técnica de farmácia, de melhorar o perfil de vendas, Viviane. E aí aquela história, não basta também ter um mix de produtos vencedor. Eu preciso também ter uma equipe muito bem engajada, uma equipe muito bem treinada, porque muitas vezes eu estou aqui, ó, com um mix de produto extremamente correto na minha farmácia, mas eu não tenho pessoas capacitadas para poder vender produtos de maior rentabilidade em detrimento de produtos de menor rentabilidade. Tem uma coisa também que você falou do mix. Precisa ter o mix certo, né? Esse mix de alta rentabilidade, mas tem a questão da perda. Eu queria trazer a questão da perda. A farmácia tem perda por vencimento. Eu acho que acho que chama-se de quebra operacional. Me corrija se eu estiver equivocada, mas essa perda, ela chega a impactar a lucratividade, Kadri? É preciso olhar para essa perda
com mais atenção? Ou não? Ou ela é muito pequenininha e ela não vai impactar nessa lucratividade? Não, ela é expressiva, Viviane. Nós temos duas formas de apresentar perda de produtos numa farmácia. Uma é quando você faz a contagem do estoque e você tem uma diferença entre estoque físico e estoque no sistema, né? Ou seja, eu falo que é o estoque na prateleira e estoque no sistema. Então, essa é uma perda, a diferença de estoque que acontece ou por furtos internos ou furtos externos. E a outra perda, Viviane, é de produtos vencidos e deteriorados. Não existe nenhuma, eu brinco até, Viviane, não existe nenhuma farmácia do planeta que exista uma perda de estoque zero. Toda farmácia, por mais perfeita que seja, ela apresenta algum grau de perda. O que acontece é que quando você tem farmácias de alta performance, farmácias que têm uma boa gestão de stockout, elas apresentam perdas médias variando entre 0,3% até 0,7, 0,8% do faturamento. Mas, Viviane, eu pego aqui farmácias apresentando perdas de 8% do faturamento, 14%, 6%, 20% e pasme. Eu já cheguei a pegar farmácias com perda de 25% no estoque. Lógico que isso aqui já é um caso esdrúxulo, mas casos de perdas de entre 6 a 10% é extremamente comum a gente pegar. Nós estamos falando aqui Mas qual que é praticamente do o lucro da farmácia. percentual? O Hã? percentual que você. Qual é o percentual que você acha que é aceitável Aceitável entre 0,3 até 0,8% do faturamento de perda? de perda. Tá, então fiquem atentos a isso. Tá? E Então aí, já é um Cadre, assim, indicador aí, é um indicador para os nossos gestores, Viviane, que quando ele olha lá no reloginho de perda dele, né, lá no velocímetro de perda dele, e ele já começa a ver perdas superiores a 1%, ele pode ter certeza, ele já pode afirmar assim, ó, estou degradando o lucro da minha empresa, né? Eu posso melhorar a eficiência do lucro da minha empresa. certo. Bom, a gente já trouxe aqui alguns fatores que impactam essa lucratividade: CMV, perda, mix, despesa. Mas agora eu quero tentar trazer dicas, assim, ensinamentos que você costuma passar para os seus alunos, para os seus mentorados, para as consultorias, assim, quais são as principais dicas que você dá para que uma farmácia seja lucrativa, para que a farmácia não feche as portas? Perfeito. Viviane, eu vou começar com o principal ensinamento, que talvez seja o maior erro que empresários de farmácia, até de outros ramos, cometem. Eles tentam adequar a venda ao tamanho da despesa. Não faça isso, não, pessoal. Isso é o maior erro que você pode cometer na sua vida, é de quando você tem uma farmácia que não tem lucro, ou que o lucro é muito baixo, e você fica tentando adequar a venda ao tamanho da despesa. Então, a primeira lição de um bom gestor: primeiro, adeque o tamanho da despesa à sua venda. Eu sempre digo que não importa o tamanho do seu faturamento, seu negócio tem que dar lucro. E tudo começa pelas despesas. Eu sempre falo que o fator despesa, a variável despesa, é o único dos fatores que hoje influenciam no lucro da sua farmácia, que estão integralmente sob a sua responsabilidade você adequar. Porque eu falo que isso aqui você não depende de quem é o partido político que está na presidência, ou no governo do seu estado, ou na prefeitura do seu município. Isso não depende da concorrência, não depende de nenhuma conjuntura política e econômica para você ajustar. Então, todo ajuste para poder aumentar lucro, ele tem que partir das despesas da empresa. Você ter um plano de contas padrão, onde você padroniza suas despesas em categoria e onde você sabe quanto cada categoria de despesa representa sobre o faturamento da sua farmácia. Analise cirurgicamente cada categoria de despesa para que você mantenha elas dentro de um peso máximo em relação ao seu faturamento e determine um percentual máximo que as despesas podem representar sobre a venda. E já que eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, Viviane, eu vou já falando aqui, não mais do que 25% da venda bruta e não mais do que 28% da venda líquida. Já é um indicador aí para o pessoal, tá? Isso é até. Se o pessoal perguntar, Cadre, mas qual que é o ideal? O ideal é o menor percentual possível. Você, como gestor, precisa fazer com que as suas despesas operacionais fixas e variáveis represente o menor percentual possível da sua venda. CMV,
vem outra variável muito importante. E eu sempre falo, só tem duas coisas que fazem o CMV de uma farmácia reduzir. Ou você compra com melhores condições comerciais, ou você melhora o perfil de vendas da sua farmácia. O que é melhorar o perfil de vendas? Vou repetir, é você aumentar a participação de produtos de rentabilidade em detrimento de produtos de baixa rentabilidade no seu faturamento. Então, isso faz a representatividade do seu custo da mercadoria vendida ser menor em relação ao faturamento da sua farmácia. E a terceira variável, fazer uma precificação vencedora. É aplicar precificação inteligente, personalizada e estratégica no seu negócio. Esse é um negócio que nem sempre ganha a guerra quem vende mais barato, mas quem gera percepção de excelentes preços, percepção de preço justo ao seu cliente. Então, o que que acontece? A estratégia de precificação, Viviane, ela interrompe um ciclo vicioso de farmácias que no dia a dia passam o tempo inteiro tentando cobrir a oferta da concorrência. E isso é que leva o negócio ao fracasso. Você tem que virar o jogo, você tem que fazer a concorrência concorrer, começar a correr atrás de você. Você tem que ter seu modelo de precificação, você tem que ter sua estratégia. É isso que vai determinar o sucesso de uma farmácia, porque o maior drama que os empresários de farmácia vivem hoje é que no dia a dia precisam ser competitivos, mas precisam ter lucro. E através da precificação, você consegue equacionar, vamos dizer assim, a dose certa do remédio. Qual que é a dose certa do remédio? É aquela precificação que garante um negócio, uma farmácia competitiva no mercado que ela está, mas ao mesmo tempo gere o lucro que o dono de farmácia planejou. E para finalizar, Viviane, todo dono de farmácia tem que pensar seu negócio a partir do lucro. Pare de pensar seu negócio a partir da perspectiva da venda e comece a pensar seu negócio a partir da perspectiva do lucro. Porque quem sabe o lucro que quer ter, planeja o tamanho das despesas, planeja o tamanho dos descontos e planeja o tamanho do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Se você fizer isso, o aumento do faturamento é consequência. Porque, lógico, Viviane, eu não estou dizendo aqui que dono de farmácia não tem que pensar em faturamento. Todo mundo quer vender, eu quero vender, você quer vender, todo mundo quer vender mais, mas a gente precisa vender com saúde financeira. Tem vídeo aqui no canal sobre muitos temas que o Kadri abordou aqui hoje. A gente tem vídeo sobre precificação, a gente tem vídeo sobre redução de... Ih, a gente tem muitos vídeos. E tem um também que eu gravei com o Valdomiro Rodrigues, da Febrafar, que ele fala justamente sobre essa percepção de preço que o Kadri trouxe aqui. Às vezes você não precisa ter o preço mais baixo, mas você precisa ser percebida como uma farmácia que tem um bom preço. Tá bem interessante essa entrevista com o Valdomiro, sugiro que você assista, já coloquei alguns links na descrição, inclusive. E eu tenho mais um recadinho. Pessoal, o Ed Farmácia, ele é um programa nacional. A gente chega em todos os estados do Brasil, graças a Deus, a gente está aí crescendo muito. Mas vocês sabem que o Ed Farmácia ele é um programa patrocinado pela Ascoferj, que é uma associação de farmácias do Rio de Janeiro. Então, sejam muito gratos à Ascoferj por esse conteúdo maravilhoso que ela patrocina aqui para vocês. Então, se você está no Rio de Janeiro, a Ascoferj vai realizar em julho, esse mês ainda, de 17 a 19, o Bula Fórmula GF presencial com o Kadri. A Ascoferj vai levar o Kadri para o Rio de Janeiro e o Kadri tem essa imersão de 3 dias lá no centro do Rio. Eu coloquei o link para inscrição no curso aqui na descrição do vídeo. Então é uma oportunidade para quem está no Rio de Janeiro, né, Kadri? Participar desse curso que eu, inclusive, já fiz, recomendo, é muito bom. É isso aí, que é um curso que é um divisor de águas para muitos empresários de farmácia. Você não pode perder, pare de procrastinar, pare de reclamar do mercado. Farmácia ainda é um excelente negócio para se investir. Pode ter certeza disso, eu tenho falado isso todos os dias. Então, gente, farmácia, entre todos os ramos de varejo, vai continuar sendo por muitos anos um negócio que não sabe o que é palavra crise, não sabe o que é recessão. Então, se muita gente ainda acha que está difícil,
pode ter certeza que outros ramos de varejo não apresentam ainda os resultados que as farmácias permitem hoje para muitos empresários ter. Tanto é, Viviane, que a gente não vê ondas de demissão acontecendo na mesma proporção que acontece hoje com inúmeros ramos de varejo. Todos estão acompanhando aí a crise que está acontecendo aí em boa parte das cadeias de móveis eletrodomésticos, né? As principais cadeias de varejo no Brasil hoje têm problemas. A gente pode até ver problemas acontecendo de forma pontual no nosso segmento, mas é de forma pontual. Nosso segmento não sabe o que é crise, não sabe o que é recessão. É isso aí, conta pra gente o que você achou deste programa, eu achei maravilhoso, manda sua dúvida, o seu comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para sua rede de contatos, isso é muito importante pra gente. Kadri, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui até o canal. Foi um prazer, Viviane. Que bom, né? Eu acho um assunto que eu tenho certeza que vai esclarecer muitos paradigmas aí que alguns empresários têm sobre lucratividade de farmácia. Não, resumindo, farmácia dá lucro sim se você fizer uma boa gestão. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, até o próximo É de Farmácia.